pessoal, eu sou a Thalita, eu sou psicóloga na Clínica Comportar, que é uma clínica que atende crianças e adolescentes dentro do espectro autista, e eu sou mestre em análise do comportamento. Começamos essa série de vídeos já em uma condição delicada, e é justamente sobre essa condição que eu quero conversar um pouquinho com vocês, que é o efeito ou possíveis efeitos da pandemia, do isolamento em famílias de pessoas com autismo. O objetivo do vídeo é trazer uma reflexão acerca de todo o momento que nós estamos vivendo, as adequações que foram necessárias para o momento, a partir de princípios da análise do comportamento. Eu pensei em 3 premissas, vamos dizer assim, da análise do comportamento, que eu penso que tem relação, que pode favorecer essa reflexão para os cuidadores, pais. Um deles é o comportamento determinado pela relação. Normalmente, quando a gente vê alguma dica, algo assim para crianças com autismo, ela está bastante focada nas habilidades da criança ou nas dificuldades da criança. Não que não se considere a relação, mas é que geralmente o foco está, por exemplo, como ensinar uma criança com autismo a lavar as mãos, como diminuir o efeito da ausência de rotina. Então, eu pensei na relação justamente para que a gente pense mais em considerar, foque um pouquinho no outro lado de quem faz essa relação com a criança com autismo, quem está ali ensinando e tal, ela, que é a família. Então, a família, ela é ambiente para a criança e ela determina também o comportamento da criança, do mesmo jeito que a criança é ambiente para a família. Então, por isso que a gente vai pensar na relação. E eu pensei na questão da relação porque é o momento em que as terapias, a escola, precisou adequar os atendimentos e trazendo isso muito para casa, porque era o necessário, é a medida que a gente tem, né, para diminuir os efeitos também da ausência da terapia física, presencial e tal, né? E isso gera algumas dificuldades e tal para a família que até então não tinha essa realidade. Então, pensar na relação é pensar, por exemplo, em quem normalmente está com essa criança, em quem vai realizar as atividades que a terapeuta passa, que a escola passa, né? Será que essa pessoa está emocionalmente bem? Como que são as relações familiares da criança? Então, a reflexão que eu trago aqui é que, muito possivelmente, esse é o momento em que os objetivos terapêuticos precisam ser revistos, né? Então, eu posso ter um objetivo terapêutico que ele não necessariamente está focado na aquisição de habilidades. Ele pode estar focado tanto na manutenção da habilidade, por quê? Porque daí eu diminuo o custo de resposta, fica mais fácil, porque é algo que a criança já sabe. Posso pensar também na generalização, que é uma coisa também que pode ser mais fácil para o pai fazer, para o cuidador fazer. Ou também eu posso pensar em atividades de bem-estar familiar. Então, não precisa ter um foco na habilidade. Posso pensar, por exemplo, na interação. Sabe que interação é uma coisa que é importante, que a família vai se sentir motivada a realizar com a criança? Então, é uma reflexão apenas mesmo, né? Porque isso vai depender de caso para caso, precisa ser avaliado. Bom, a outra questão é a cultura, né? Como eu disse, geralmente quem é que vai ficar com essa criança? Quem é que vai fazer as atividades ou quem é que vai receber as orientações que o terapeuta está passando? Na nossa cultura, normalmente é a mãe, né? Então, massivamente é a mãe, predominantemente é a mãe. E essa mãe normalmente também é ajudada por uma avó, que na nossa condição atual, por ser grupo de risco, às vezes não está no contexto da criança, na casa da criança. Então, quer dizer, a mãe às vezes perde esse apoio também. Então, é algo que a gente precisa considerar. Essa mãe, ela só vai fazer atividade, ainda que ela vá fazer só, né, vamos dizer, entre aspas, só atividade, né? Quanto isso é emocionalmente desgastante para ela, né? Por se sentir culpada quando não dá conta, cansada, como que afeta toda a situação que a gente está vivendo, essa família? Será que o pai precisa sair para trabalhar, ou a própria mãe precisa sair para trabalhar, ou trabalhar em casa? O pai saindo para trabalhar, essa mãe fica preocupada, né? Será que ela tem dormido mais, comido mais, feito menos exercício? Então, assim, como todas as condições afetam também o cuidador, é importante.
tô falando isso de uma forma muito simples, muito rápida, porque é realmente só para trazer essa reflexão do quanto a cultura tem colocado inúmeras dicas do que fazer e do efeito contrário que isso pode ter. Não que essas dicas, que as atividades não possam ser de fato importantes, principalmente no caso de pessoas com autismo, que pode realmente ter algumas dificuldades devido à alteração na rotina. Isso pode acontecer? Pode, mas não é só isso que a gente tem que visar. Então a gente vai ter que olhar caso a caso e o objetivo é esse mesmo, a gente tentar refletir como que essas variáveis afetam cada família ou que está nos ouvindo ou que alguém vai orientar. E a outra questão é a individualidade, então levar em consideração que cada família tem a sua especificidade. Às vezes a família está vendo algum vídeo que uma mãe posta ou que alguém, um profissional posta, e aí ela pensa assim, puxa, mas eu não consigo fazer isso. Puxa, né, eu não consigo fazer nada com o meu filho, ou será que eu estou errando? Então, assim, para que a família considere não só a individualidade da criança, mas a própria individualidade do contexto familiar. Esses são alguns aspectos que eu penso que a gente precisa considerar. Dito isso, né, pensando nessa mãe, talvez que fica com a sobrecarga de atividades, uma dica é que a família consiga fazer uma divisão de tarefas. E para que isso seja feito, uma coisa que pode favorecer é que todos da casa participem da elaboração dessa divisão. Então as pessoas ficam mais propensas a seguir uma regra quando elas participam da elaboração dessa regra. Num contexto geral, a coletividade tem sido o que tem ajudado todos nós, né? Então tem se refletido muito sobre aspectos do individualismo e aspectos de coletividade. Eu acho que esse é um aspecto que serve também nesse caso, né, para que a gente não sobrecarregue essa mãe de atividades e faça que o efeito, ao invés de ser a manutenção de uma terapia, seja um efeito contrário de gerar estresse, ansiedade para os familiares, né? Hoje é isso, agradeço muito a atenção, tchau! Kiko.